O Evangelho de hoje nos apresenta dois episódios distintos: o anúncio da paixão e a cura de um cego. Esses dois acontecimentos estão intimamente ligados, mas de uma maneira espiritual. Ao escutar o anúncio da paixão, os apóstolos não entenderam nada. Estas palavras, diz o evangelista São Lucas, eram sem sentido para eles. Eles não compreendiam nada do que Nosso Senhor lhes dizia. Eis aí o que é estar cego. Cego não com os olhos do corpo, mas cego com os olhos da alma. Ora, após relatar este fato, São Lucas imediatamente passa a cura de um cego, que sentado a bordo do caminho gritava: Filho de Davi, tende piedade de mim. Ele primeiro perguntou: o que é isso? O que está acontecendo? E falaram: é Jesus de Nazaré. E ele imediatamente percebeu que era uma graça para ele. E nós devemos também perceber que nossa vida, Nosso Senhor está perto de nós, pela confissão, pela missa, pela comunhão, e é hora da gente recorrer a Ele. E um tempo de retiro é um tempo especial. Nosso Senhor passa ainda mais perto, poder nos dar a ocasião de nos entreter com Ele familiarmente no recolhimento. Nosso Senhor, escutando, pergunta-lhe: que queres que eu faça? E o cego responde: que eu veja. Vedes, Nosso Senhor, tua fé te salvou. A antífona de prima do domingo de hoje põe na boca do cego, ou melhor diz, contando o mesmo fato, o cego clamava para merecer a luz. Cecus clamabat ad Deum ut lumen recipere mereretur. Nosso Senhor, nós também devemos pedir a Nosso Senhor a mesma graça. Senhor, que eu veja, que eu receba a luz, essa luz divina, luz da fé, luz do dom do conselho, luz do dom da inteligência, luz do dom da ciência, luz da sabedoria. Que eu veja, que eu entenda o quê? Especialmente o mistério da redenção, que é o objeto do Evangelho de hoje. Santa Teresinha, pouco antes da sua morte, dizia às suas irmãs: não creio que quando eu estiver no céu vocês terão senão alegrias. Não foi isto que eu tive, nem o que eu desejei. Muito pelo contrário, vocês terão talvez grandes sofrimentos, grandes provações, mas eu lhes enviarei luzes, que lhes farão apreciá-las e amá-las. Vocês serão obrigadas a dizer comigo: Senhor, vós nos cumulaste de alegria por tudo que vós fazeis. Assim se deu com os apóstolos. Enquanto eles estiveram com Nosso Senhor, eles não entenderam o mistério da cruz, o mistério da paixão, o mistério do Calvário. Mas depois que Nosso Senhor subiu aos céus, lhes enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e então receberam luzes que os fizeram apreciar e amar as perseguições. E quando São Pedro e São João foram presos e foram açoitados, eles, quando saíram, iam contentes por terem sido encontrados dignos de sofrer alguma coisa por Nosso Senhor. Assim também nós devemos pedir a graça do Espírito Santo, essa graça que ilumina e fortifica ao mesmo tempo. Vejam que Santa Teresinha diz apenas: eu vos enviarei luzes, que vos farão apreciar e amar as provações. Como a luz divina é importante, ela determina todo o resto. Esta luz divina é o começo da beatitude. A luz dada pelo Espírito Santo, a luz dos dons de ciência, inteligência e sabedoria, essa luz enche a alma de força, de disposição, de ânimo. Ela é mais preciosa que todos os tesouros da terra. Ela é a consolação dos santos nas suas penas. Ela é o começo da vida eterna. Ele é o melhor que o mosteiro tem a lhes dar, que é a luz de Deus, através de seus sacramentos, através da sua doutrina, através dos canais da graça, do qual o maior de todos é a Santa Missa. E é isso que, vindo da missa, deve formar nas suas almas uma cristandade que decorre do altar. É o começo da vida eterna, pois a vida eterna consiste em conhecer a nosso Senhor Jesus Cristo e o Pai que o enviou. E é desta contemplação que decorre o conhecimento e entendimento do mistério da paixão de Nosso Senhor. O Père Cassin, Marie-Joseph Cassin, que foi um grande monge trapista, então filho de São Bento, os trapistas têm a regra de São Bento, pedia especialmente a Santa Rosa de Lima uma graça
bem interessante, ele exprimia de maneira bem interessante, que era a inteligência da paixão, inteligência do mistério da paixão, do mistério da redenção. Por que a paixão é amável? Porque ela é redentora, porque ela é o cume da perfeição, ela é a obra-prima da caridade divina. Hoje o mundo passa pela pior crise jamais vista na história da Igreja. Dom Lefebvre dizia que o Concílio Vaticano II era o pior desastre jamais registrado na história da Igreja e, portanto, na história do mundo. Ora, o Concílio Vaticano continua sua ação destrutiva através da sua aplicação perseverante e implacável. Claro, é uma luta tem pontos, né? Marcam pontos de um lado e marcam pontos de outros. Há uma grande reação católica, como quando a França, no século XVI, foi, né, quase dominada pelo protestantismo, e aí os duques de Guisa, né, resistiram e o povo acabou formando a Liga Católica, que, com a ajuda da Espanha, com a ajuda dos jesuítas, dos carmelos, acabou para reverter a situação e impedir o progresso do protestantismo. Então, também nessa crise que a gente está passando, tem pontos, né, dos dois lados, né? Às vezes é a tradição que marca um ponto, às vezes são os progressistas que marcam um ponto negativo. Está anunciada para o dia 1º de maio a beatificação de João Paulo II. Ora, beatificar João Paulo II é beatificar tudo o que ele fez. Entre outras coisas, João Paulo II reuniu em 1986, como todo mundo sabe, essa reunião de todas as religiões, dentro de uma programação da qual a ONU tinha a iniciativa no ano da paz, declarado pela ONU em 86. João Paulo II participou igualmente, como São Bento XVI, aliás, de cerimônias não católicas, ao visitar templos protestantes e visitar também outros representantes de falsas religiões. Que diz o direito canônico sobre essas visitas? Que diz a Santa Igreja sobre estas atitudes do Papa? O direito canônico diz, no cânon 1258, parágrafo 1, que é absolutamente proibido assistir ou tomar parte ativamente nos cultos não católicos de qualquer maneira que seja. E que diz o comentário do Código citado por Dom Lefebvre em 86, diante desses primeiros acontecimentos. Ele diz: a participação é ativa e formal. Quando um católico participa de um culto não católico, com a intenção de honrar a Deus da maneira que fazem os não católicos. E Monsieur Lefebvre conclui, são suas palavras: é exatamente o que se passa diante de nossos olhares, nossos olhos. Eu penso, diz ele, que os bispos e que o Papa têm intenção de honrar a Deus através do culto não católico ao qual eles participam. Uma tal participação é proibida sob qualquer forma que seja, porque ela implica a profissão de uma falsa religião e, por consequência, a negação, o abandono da fé católica. Já em 1889, a Santa Sé havia decretado: é proibido rezar, cantar, tocar órgão num templo herético ou cismático, se associando aos fiéis que aí celebram o seu culto, mesmo se as palavras do canto e das orações são ortodoxos, isto é, conforme a fé católica. Dom Lefebvre cita ainda o cânon 2316, que declara suspeitos de heresia todos aqueles que participam ativamente e formalmente de um culto não católico. E isto porque se presume que eles aderem a esses cultos não católicos, aderem a essas falsas religiões. Beatificar e, quem sabe, canonizar João Paulo II, como dizem que será feito, a beatificação está prevista para dia 1º de maio. E dizem que ele será canonizado em outubro, para os 25 anos da cerimônia de Assis. Temos que rezar para que esses acontecimentos não se realizem e que a tradição marque pontos sobre o progressismo. Porque é uma guerra. Numa guerra, tanto um lado marca pontos, tanto o outro marca pontos. Peçamos a Deus que a tradição
marque mais pontos do que a antitradição, que é o progressismo, o modernismo. E rezar, sobretudo, pelo Santo Padre, para que ele se converta e volte à Igreja Católica. Na França, no tempo da Liga, no tempo do século XVI, houve uma situação um pouco semelhante. O herdeiro do trono era um protestante, Henrique de Navarra. E pela pressão do povo católico, pela oração das carmelitas, Santa Teresa d'Ávila havia fundado os seus carmelos, dizendo especialmente para a conversão dos protestantes. E esses carmelos vão começar a entrar na França através de Madame Acari, e também, antes dos carmelos, entraram os jesuítas com seus colégios, com seus pregadores, e entraram também outras ordens, os franciscanos de São Pedro de Alcântara, e tudo isso fez com que o povo francês se organizasse numa liga apoiada pela Santa Sé, pelo Papa. E isso foi tão forte que Henrique de Navarra, que era protestante, viu que não tinha jeito. Ele cercou Paris, mas Paris não queria se render. Paris resistiu heroicamente. Ele viu que não tinha jeito. Se ele queria reinar sobre a França, ele tinha que se fazer católico. Não foi talvez uma conversão muito sincera, melhor, não foi muito assim os motivos, talvez não tenham sido muito sobrenaturais, mas todos dizem que ele acabou se convertendo realmente. Escolheu um bom confessor, que era um padre justamente que pertencia a essa liga católica, e um grande pregador. Então aquilo foi uma solução que foi real, e a França, em vez de cair na mão dos protestantes, voltou a ser católica. Então no século XVI e século XVII vai ser um grande século da França, o maior século da França depois da Idade Média, que dará São Vicente de Paula, Santa Luísa Marillac, a difusão da Ordem da Visitação, fundada por São Francisco de Sales, Santa Joana de Chantal, Santa Margarida Maria, depois, que vai ser visitandina, os missionários que vão partir ao Canadá, Santo Isaac Joga, santos vários missionários e mártires. Então será o grande século, mas tudo isso se decidiu no século XVI. E foi a oração, a resistência do povo católico que forçou Henrique de Navarra a se fazer católico. Então nós devemos também, essa oposição que a gente bota diante da reunião de Assis, não é contra o Papa, é em seu favor, é para que ele se converta, que ele volte à fé católica e que ele faça como Henrique de Navarra. Se eu quero reinar sobre o povo católico, eu tenho que ser também inteiramente, plenamente, integralmente católico. É isso que nós devemos pedir que aconteça com o Santo Padre. Beatificar e, quem sabe, canonizar João Paulo II, como dizem que será feito, é acentuar a crise atual, é flagelar a Santa Igreja, é dar início a uma nova fase de grande apostasia e de grandes dores da paixão da Igreja. O Papa vai se converter ou não? Só Deus sabe. Que nós sabemos, como dizia um grande bispo francês, Deus não nos pede a vitória, nos pede o combate. Então deve combater, pedir a Deus que nos assista e que ao menos a gente morra servindo a Deus. Como a família de Guise, que foram os principais generais que lutaram do lado católico contra os protestantes, e dois dos principais, Francisco de Guise e Henri de Guise, os dois foram assassinados. E Henrique de Guise, que era um excepcional general, foi assassinado de maneira traiçoeira no próprio palácio do rei. Ele dizia, não é possível. Henrique II, o rei que era Henrique III, Henrique III, se não me engano. Henrique III dizia, não, o rei não vai me matar. Diziam para ele, cuidado, talvez vão vir te assassinar. Falei, não é possível. O rei falou comigo de tal maneira, eu não posso duvidar da sua sinceridade. E ele foi assassinado. Então se mostra bem que Deus nos pede não a vitória, mas o combate. Se nós combatermos, nós morremos no meio dessa crise, nossa parte terá sido feita. Pois o que Deus pede é que a gente dê o nosso coração, dê a nossa vida, dê o nosso esforço, e o resultado pertence a Ele. Pois a grande vitória não é aqui na terra. A grande vitória é obter a vida eterna. Mas é para esses dias difíceis que essas palavras de Santa Teresinha foram escritas. Não pensem que quando eu estiver no céu, vos tereis somente alegrias. Não foi o que eu tive, nem o que eu quis.
não foi o que eu tive, nem o que eu quis. Então, se os tempos são duros, se a gente não vê uma solução, a gente não deve reclamar. Não foi o que Santa Teresinha teve, nem o que ela quis. Interessante, né? Nem o que ela quis. Não foi o que Nosso Senhor teve, nem o que Ele quis. Ele subiu a Jerusalém. Ele não fugiu de Jerusalém. Ele subiu a Jerusalém. Ele não fugiu do Calvário. Ele subiu ao Calvário. Ele não fugiu dos fariseus, mas ele foi ao encontro deles. Vós tereis talvez grandes provações, mas eu vos enviarei luzes, luzes que vos farão apreciar e amar estas provações. Vós sereis obrigados a dizer comigo: Senhor, vós nos cumulaste alegria por tudo que vós fazeis. No meio dessa crise da igreja, Deus nos cumula de alegrias, se nós formos bons soldados. É sofrendo que nós participaremos da virtude redentora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo escute nossa súplica e que, por intercessão de Santa Teresinha, Ele nos envie essas luzes das quais tanto necessitamos para podermos compartilhar da paixão da Igreja, como Nossa Senhora compartilhou da paixão do seu Filho ao pé da cruz, no Calvário, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.